mais um pouquinho de expoente expoente na função, a função no expoente aí, né? Tá tranquilo? Não, por enquanto, né, esse passo Na verdade, a passo, ficou tudo bem tranquilo. Agora, nós vamos continuar o que já estávamos fazendo. Por exemplo, uma das atividades, e na aula, e assim, tá bem legal, porque na primeira aula nós falamos o que era a função, a estrutura da função genérica. Na segunda aula, nós fizemos lá uma aplicação da máquina de calcular usando a função e o as diagrama equações. E fizemos as equações. Agora, nós vamos, de fato, pegar essas funções, nós vamos ver uma aplicação dela no dia a dia, né? Que é uma aplicação assim, que dá até para colocar um exemplo prático que nós vivenciamos recentemente, e vamos pegar esses valores da máquina de calcular, do diagrama, e vamos jogar no gráfico. E vamos ver como que é o funcionamento no gráfico. Ah, então hoje é o dia de ver o gráfico da função exponencial? Hoje é o dia. É hoje. Legal. Então a gente vai ver de que jeito que vai se comportar isso no plano cartesiano, né? Graficamente, então, a aula é a de hoje que você vai conhecer a função exponencial representada no gráfico, certo? Certo. Vamos lá de aula 50? Bora. Olha lá, vem com a gente. Então, na parte 3 da função exponencial, a gente tem o gráfico da função e algumas aplicações. E algumas aplicações já, né? Olha que legal, porque aqui a gente não deixa dúvida, né? Não tem como nós estudarmos o conteúdo e não associarmos ao dia a dia. Mas essas aplicações, na verdade, a gente vem sempre trazendo para vocês, né? O tempo todo, ó, a gente começou fazendo dobradura de papel, já tá aplicando. Aí a gente foi para a internet. A velocidade da informação. Uau, e hoje em dia é muito assim, ó. Aconteceu vamos pegar um assunto que está em alta aí nas redes sociais. Aconteceu uma treta lá no Big Brother Brasil, segunda-feira. Na segunda-feira mesmo, bum! Todo bombou. Mundo sabe. E agora acho que tem até uma outra rede social agora, que eu não sei nem o nome, tem uma outra rede social também lá que... Paralela? Que não é lá, que está em alta também, o seu nome. E tá assim, tudo é só aquilo lá, quer dizer, é muito rápido a informação, é muito rápido. Antigamente, o mensageiro saía a cavalo, 6 meses trotando para mandar uma informação. 6 meses voltando. 1 ano depois você tinha a informação transmitida. Quando não era o pombo correio, né? Amarrava no pezinho do pombo ali. Quando não era dentro da garrafa no mar. A garrafa no mar. Olha só, hoje em dia, piscou do Japão ao Brasil. Já foi feita a informação. E aí, isso aí a gente associou à função exponencial. Isso. E aí depois a gente ainda deu uma brincada com a Torre de Hanoi, função exponencial. Também. E aí, será que ainda tem mais aplicação? Com certeza. Mas antes das aplicações, a gente também vê o gráfico da função junto com vocês, tá? Vamos lá na telinha, então? Bora. Falando um pouquinho do gráfico dessa linda função, onde o x agora está no expoente, certo? Certinho. Então vamos lá. Você já ouviu falar em crescimento de bactérias? Já começou. A gente fala que as aplicações vão vir depois do gráfico e a gente já começa com aplicações. Porque para nós olharmos o gráfico, nós temos que ver alguma coisa na prática. Por exemplo, né, antes de falarmos da bactéria, você lembra que nós passamos por um período de pandemia? Verdade. E que na pandemia eles traziam gráficos para nos apresentar tanto o crescimento do vírus quanto o quantitativo de pessoas infectadas, pessoas tratadas, pessoas curadas, e também, né, as pessoas que foram a óbitos. Então, nós tínhamos vários gráficos trazendo informações diferenciadas. Alguns gráficos até traziam mais de uma informação. Por exemplo, número de pessoas infectadas, você tinha uma linha vermelha. Número de pessoas tratadas, você tinha uma linha azul. Número de pessoas curadas, tinha uma linha de outra cor. Então, cada linha tratava de uma informação. E tinha um gráfico específico que era o do comportamento do vírus. Né? E aqui nós vamos falar da bactéria. Da bactéria. E esse crescimento, né, esse estudo que a biologia faz, o que isso tem a ver com a matemática? Tudo. Né? Tudo. Então é aí que a gente vê, né? Olha lá como que acontece. Ó, de 2 vira 4, de 4 vira 8, de 8 16, e assim vai. É muito rápido, né? E a matemática também tem uma contribuição, porque a parte de cálculos que se faz dentro da biologia está associada à matemática, tá? Perfeito. Então, crescimento de bactérias, quando vocês ouvirem falar na
biologia, vocês vão lembrar dos matemáticos aqui. Vão dizer, ah, tá. Já me falaram. Tem um nomezinho lá, acho que é meiose, divide no meio, fica partindo no meio. Tem meiose, tem mitose, mas também não lembro. Não. Também não lembro se é. Eu estou associando assim, meiose no meio, tá no meio, ó, meio. Vai dobrando. Usando a lógica, né? Usando a lógica, a gente deixa matemática. pros professores de biologia aí. Chega lá, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Você não entendeu que meiose algo errado não está divide certo. no meio? Tudo ótimo. Mas é o que a gente está aqui Eu vou até olhar isso aí direitinho. Vamos dar uma conferida. Na aula ponto 2 eu vou retificar essa beleza, informação. beleza. Então, olha lá, né? Trabalhando um pouco sobre o crescimento das bactérias, matematicamente falando. Olha lá. Observe a tabela, então, na telinha. Na telinha a gente vai ver o quê? O tempo de reprodução e o número de bactérias. Por exemplo, em 0 segundos, vamos ver, né? O que é 0 segundos, professor? Quando nós começarmos a observar o fenômeno. Separamos lá 2 bactérias e vamos iniciar um estudo de observação. 1 hora depois, nós já tínhamos 4 bactérias. Só tinham 2, tá? Quando nós começamos o experimento, só tínhamos 2. 1 hora depois, já tínhamos 4. 2 horas depois, já são 8. 3 horas depois, já são 16. 4 horas depois, já são 32. E olha só, na medida com que o tempo vai passando, o número de bactérias vai aumentando de maneira exponencial. Legal, né? E a gente vê que o negócio é rápido, né? Ligeiro. Meu Deus do céu. Olha aí, 60 né? horas, olha só o tanto de bactérias que já existem ali. E aí, claro, né? Então, vamos lá. O que pode ser descrito, então, pelo número de bactérias observadas a cada intervalo de tempo, né? Então, a cada intervalo de tempo, a gente conseguiu observar aí o crescimento, né? Olha que interessante, olha que legal, olha onde ficou o Tô. Tem hora que acontece umas coisinhas meio bizarras aqui nos slides, né? Descrito! O Tô a bactéria já consumiu até a sílaba. O que pode ser descrito pelo número de bactérias observadas a cada intervalo de tempo, né? Então, vocês viram que, conforme o tempo foi passando, as bactérias foram sendo duplicadas, né? A gente pode dizer assim, tá certo? Então, vamos lá, vamos chegando às conclusões, né? Um gráfico, de repente, pode ajudar a entender melhor, porque às vezes é difícil entender o que está acontecendo olhando apenas a tabela, né? Sim. Mas, graficamente falando, isso pode ter um resultado melhor, olha lá. Né? Então, a gente pode fazer o quê? Quando iniciou com 0, né, 2 bactérias, aí vai indo. É isso mesmo, esse aqui não tem, tá? Beleza? E aí vamos indo, e temos um crescimento aí, de fato, exponencial. Deixa eu apagar aqui que ele vai fazer surgir aí o gráfico, né? Excluindo a primeirinha aqui, tá? Olha lá que legal, né? Então, esse crescimento, às vezes, graficamente, é melhor de visualizar do que a tabela, né? Porque o gráfico, quando a gente estuda lá em estatística, a gente vai chegar lá com vocês, quando a gente estuda a parte gráfica, a gente diz que o gráfico é para facilitar a compreensão. Isso. Né? Ele é para trazer clareza nas informações, entendeu? E então, essa clareza, para o aluno que está estudando, é muito importante você entender. Porque nós, na matemática, nós não ensinamos no primeiro momento a você ler gráfico. Né? Tanto é que a estatística vem depois. Na estatística, você vai primeiro estudar um monte de regrinha só para depois chegar nos gráficos. Na matemática, você primeiro aprende a construir. Né? Você vai lá, é como se fosse, por exemplo, um curso técnico. Né? É diferente você fazer um curso técnico em informática e a faculdade de informática. É diferente. No técnico, você aprende a mexer, você vai desmontando, montando. No curso de informática você aprende as regras, você aprende definição, teoria. É aprofundamento, né? Isso. Por isso que já diz, né? Nível superior. Na matemática é assim. A gente começa construindo o gráfico. Então você começa a observar o detalhe aqui. Olha só como esse... E é porque aqui a gente fez, né? Tentou forçar ali o máximo, mas na prática, essa curva aqui, ela faz uma curva assim muito aberta. É, bem acentuada. E ela se expande demais. Então, Isso. é preciso você entender direitinho esse gráfico. E a gente aqui está na cultura de bactérias, né? No crescimento. Isso. Mas olha aqui onde a função exponencial tem aplicações e onde ela é inserida. Ó, em conteúdos como física, biologia, química e geografia. Por exemplo, aqui na geografia, densidade demográfica, estudo populacional.
Tanto é que tem até um pensador que dizia assim, eu acho que é da geografia, ele falava bem assim, ó, em 2000 e tanto, o que é produzido no Brasil não vai ser capaz de suprir, né, a população. Alimentação versus população, crescimento. Porque vem diminuindo o número de pessoas que se dedicam ao agro, graças a Deus. Rondônia, né, tem batido alguns recordes, né, na questão do agronegócio, perfeito, nós estamos num caminho bom, mas o quanto de pessoas que trabalham no campo diminui e a população aumenta. Se a quantidade de pessoas no campo diminui, a produção diminui. Sim. E a produção agora ainda tem que ser distribuída dentro da nação brasileira e para fora, é exportada também. Mas a população começa a crescer. Então, quer dizer, vai chegar um momento, de acordo com os estudiosos, que essa produção não vai ser capaz de suprir essa necessidade. Mas aí tem também outros estudiosos que dizem... São estudos. Mas tem outros estudiosos que dizem que de tempo em tempo alguma coisa acontece para equilibrar esse crescimento. Agora, uma coisa importante que diz aqui em cima é que a função exponencial, a característica principal dela um crescimento ou um decrescimento muito rápido. Então, é dentro dessas outras áreas de conhecimento, dessas outras ciências, que a gente consegue visualizar isso com mais clareza. Mas a matemática está sempre contribuindo, né? Está sempre ali pronta para fazer o seu auxílio, para ajudar, tá? E graficamente a gente viu que a clareza melhora nas informações. Então vamos estudar o gráfico da função exponencial. Olha lá. Então, quando a gente fala da função exponencial, a gente já sabe da lei de formação dela, certo? Certo. Sabemos da restrição. Isso, um detalhe importante, na nossa aplicação da função, nós vamos dos reais, o domínio é real, mas a imagem, ela vai ser real, só que ela não pode ter zero, então, reais e tem que ser positiva. Olha só que legal lá a restrição da imagem. Reais positivos, porque não pode ter números negativos, e exclui o zero. Professora, não entendi esse negócio de R com asterisco e o maisinho, não. É o que está lá embaixo, sublinhado lá, ó. A maior que zero e A diferente de 1. Isso aqui é o que está escrito lá em cima com aquele R com asteriscos e um positivo. Isso mesmo. Então, com o gráfico da função, a gente tem a construção de extrema importância, porque assim como a gente viu nas outros tipos de funções, né, a nossa imagem é refletida no espelho, não é? O gráfico é como se fosse o reflexo de uma função. Então, o gráfico é cara crachá. O que aconteceu na tabelinha, o que aconteceu com o domínio de imagem no gráfico, isso vai ser representado bem bacana, bem visível, tá? Perfeito. Então, vamos lá. O gráfico da função exponencial agora é definido de acordo com quem? Quem é que domina? Bom, é o A. O A é o domínio. Mas agora. Igual lá na função afim também era o A, não era? Isso, era o A. O A que dizia se era crescente ou decrescente. Na função quadrática, o A que dizia se era concavidade para cima ou para baixo. Para baixo, isso. Então aqui, ó, nós temos duas características, duas informações para o A. Então, da mesma forma que as outras funções, a função afim, o A dizia se era crescente ou decrescente, AX mais B. Isso, só que lá na função afim, o A era positivo e negativo. Isso, na função quadrática, positivo e negativo. Na função quadrática dizia se a carinha era feliz ou triste. Mas também positivo e negativo. Isso. Na exponencial, nós temos uma restrição. O A não pode ser negativo. Não pode. O A não pode ser 0 e o A não pode ser 1. Mas o A pode ser decimal, né? 0,5? Pode. Então, quer dizer, quando ele estiver entre 0 e 1, quando ele for decimal... ela é decrescente. Isso. E tem um outro ponto importante. Decimal. Nem todo decimal está entre 0 e 1. Não. Então, cuidado com os decimais, tá? Isso. Esses decimais entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, 0,5, 0,6. Isso aí ela é decrescente. Isso. E se o A for maior que 1? Aí 1,5, 2, 3, crescente. Ai, que legal. Então, gente, coração da aula. Anota. Anota. Pega o caderno para anotar o caderno. Essa parte aqui é fundamental, porque agora a gente está entrando no gráfico da função e dando as características dele. Então, se o A for maior que 1, ela é crescente. Entre 0 e 1, a nossa base, tá? A gente está falando da base da função aqui, ó, o A. O A é a base. É A elevado a x. Quem é o x? É variável. O nosso expoente é variável aqui. Agora, a nossa base, ela é crescente se ele for maior que 1 e ela é decrescente, o nosso gráfico, se o nosso A for entre 0 e 1. E se eu te contar aqui lá atrás, ó, professora presencial, olha lá atrás, lá, o fulano, lá no canto lá, ó.
Não está copiando. Não tá. Olha lá. Não acredito. Meu Deus do céu. Tem uns que a gente vê daqui, né? Daqui, Nossa visão é além do alcance. Não está copiando, meu Deus. Nossa visão além do alcance. Vamos lá, então, agora conhecer um por um? A gente vai fazer com vocês um exemplo de crescente e um exemplo de decrescente. Mas essa tecnologia de a gente olhar daqui e ver o menino lá não copiar é boa. É boa, eu gostei quando aplicaram isso aqui. Vamos lá, então. Primeiramente, a função quando é crescente, exponencial crescente. O A maior do que 1. Olha só o comportamento da curva da função. Agora, não é parábola e não é reta, tá? É uma curva mesmo, uma curva da função. Então a característica, né, dela, então, se o A maior que 1, pode ser um A2. Aqui 2 elevado a x pode ser? 2 elevado a x, tranquilo. Beleza. Olha lá, vamos fazer aqui um exemplo? Bora. Vamos lá, então. Deixa eu ver, 2 elevado a x, né? Se o 2 elevado a menos 2, aqui a gente botou expoentes positivos e negativos para vocês verem os dois casos, né? Beleza. 2 elevado a menos 2. Vai dar... inverte a base. Fica 1 sobre 2. Olha lá, vamos fazer aqui separadinho? Ó, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que inverter a base e elevar a um expoente positivo. Isso. Então é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Isso, então 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. E 1/4 é o mesmo que? 0,25. Agora o menos 1. Menos 1 vai ser 0,5. Por quê? 2 elevado a menos 1 é o mesmo que inverter a fração e elevar a 1. E 1 meio, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E meio é 0,5. Perfeito. Legal, né? E assim a gente vai construindo aí as nossas imagens. Olha a importância de entendermos direitinho as potências, as regrinhas, as propriedades. Isso mesmo. E agora quando o expoente é 0, 2 elevado a 0? É 1. Resultado, 1. Todo número elevado a 0 é 1. E 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 dá 4. 4. Vamos colocar os pontinhos no gráfico agora? Bora. Olha lá, quando o x é 2, o nosso y é 0,25, tá? Aqui ele ficou um pouquinho mais, vamos dizer que ele é aqui, ó. Aqui ele ficou, a bolinha ficou meio grandinha, né? Quando o nosso x é menos 1, aí 0,5 aqui, ó. Tá? Beleza? Perfeito. Quando o x é 0, deu 1, né? Deu 1. Quando o x é 1, deu 2. E quando o x é 2, deu 4. Deu 4. Traçando a nossa curva da função, olha que bonitinho. Ficou legal, né? Ficou bem legal. Um exemplo aqui de função crescente, tá? Perfeito. Crescente, aqui, ó, crescente. Foi. Beleza? Vamos lá na função decrescente agora? Bora. Beleza? Exemplo agora de função decrescente. O nosso zero tem que estar, o nosso A tem que estar entre 0 e 1. Então pode ser meio. Pode ser meio. Que é 0,5? Isso. 0,5 elevado a x, pode ser? Pode. Legal. E aí, nesse caso, ela vai ser decrescente. Ela passa no 1 aqui também. Passa no 1 também. Opa, peraí, calma aí. E aqui passou no 1 também. Também. E essa aqui? Mas sabe... Cadê? Passou no 1 também. Mas sabe por quê, professor? O A não tem que ser diferente de 0? Sim. O A não tem que ser... Aí vamos supor que ele pudesse ser negativo também, mas não tem que ser diferente de 0? Tem. Lembra que na regra dizia que todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1? Então vamos fazer uma na prática com eles? Vamos lá? Vamos mais de exemplo aqui de novo. Agora a nossa base é meio, né? Isso. Meio elevado a x. Meio elevado a menos 2. Vai ser inverter a base e vai ficar 2 elevado a 2. Tá. Então vamos fazer aqui só para mostrar para eles. Ó, nós temos meio elevado a menos 2. O que é isso? Inverte a nossa fração e fica elevado a 2. 2 ao quadrado? 4. 1 ao quadrado? 1. E 4 dividido por 1 é 4. É 4. Vamos agora, meio elevado a menos 1. Olha lá. Ficar... Meio elevado a menos 1. Vamos inverter a fração e o expoente fica positivo. 2 elevado a 1. 2. 1 elevado a 1. 2 dividido por 1. 2. Aqui, nosso resultado é 2. Olha, bacana, né? E qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Meio elevado a 1 é ele mesmo. Meio. Né? 0,5. E meio elevado a 2 vai dar 1/4, que é 0,25. Então, agora inverteu os valores, né? O que lá estava no menos 2, agora aqui está no 2 positivo. Certo? Beleza. Então o gráfico vai ser ao contrário? Vai ser descendo ao contrário?
Vamos ver? Vamos. Agora é decrescente, né? Então, para menos 2, temos um x, um y igual a 4. Para menos 1, temos um x igual a 2. Para 0, temos um x1, um y1. E para o x1, temos um y 0,5 e 0,25. Então, agora, nossa função é decrescente. Decrescente, tá? Beleza? Passou no 1 de novo. Perfeito. Olha, interessante. Então, será que tem alguma coisa de curiosidade aí que a gente pode estar estudando junto com ele? Com certeza tem. Vamos lá? Vamos ver, olha lá. Então, curiosidades, o que acontece, né? São coisas que a gente pode perceber que está acontecendo sempre. Eu vi ali que passou sempre no 1, no y, outra coisa que eu percebi também é que a curva faz isso aqui, ó, ela faz isso aqui, mas ela não cai para o zero. Não toca no X. Foi o que a gente falou numa aula anterior aí, lembra que não ia ter raiz? Não ia ter raiz. Que nunca ia tocar no X? A não ser que a função seja do tipo exponencial. Se for do tipo exponencial, pode ser que não passe no 1 e pode ser que toque no eixo X. Mas essa função f de x igual a elevado a x tem esse detalhe importante, olha só. O a elevado a zero, com o a diferente de zero, sempre vai dar 1. Então por isso que todas elas passaram no 1. Todas passam no 1. Independente de ser crescente ou decrescente, passou no X igual no Y. No Y. Tá vendo? Nós estamos espertos. Até os lapsos são rápidos. Nós passamos nos Y igual a 0. É igual a 1. Então, assim, ó, base A, todo número elevado a 0 é 1. Por isso que todas elas ali, todos os exemplos, tocou no Y igual a 1, tá? Perfeito. Vamos lá? Isso é importante de anotar. Curiosidades é importante de anotar porque traz umas informações muito importantes, tá? Então, olha lá, dentro dessa curiosidade, a gente viu que o gráfico vai passar sempre no ponto 0,1. E olha só que interessante. Toda função do tipo f de x igual a elevado a x. Não vai ter nenhum número lá fora do a elevado a x. Todas passam pelo ponto 0 e 1. Pois qualquer número elevado à potência 0 vale 1. Muito bem. Todo número elevado a 0 é 1. Mais curiosidade? Vamos lá? E agora, por que a curva nunca toca o eixo X? Por quê? Por quê? Pensa, o nosso Minions está pensando aí. Por que esse gráfico ele tem um nome diferente, não é? Né? Nunca toca o eixo X. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá, a gente vai mostrar para vocês agora o porquê disso tudo. Ó. Pensando, o nosso Y pertence aos reais, não pertence? Sim, sim. E tem que ser maior que 0. Sim, sim. Né? Então, com isso, ó, se a gente pensar que o nosso domínio é igual à nossa imagem, então sempre terá valores acima do eixo X, não tendo raiz, não tocando o eixo X. Beleza. Certo? Até aí, tudo bem? Tranquilo. Então, a parte gráfica ficou boa, né? Vamos praticar? Bora. Vamos lá? Vamos fazer mais alguns? Olha lá, vamos. vamos lá. Eita, que a felicidade tá grande, porque aqui matemática é prática. Bora ver. Vamos lá. Y igual a 4 elevado a x. É para estudar. Gente, é para estudar, não é para... Agora é hora séria, Vamos encarar com seriedade para a gente não perder o fio da meada aí. Vamos lá? Vamos. Então, olha lá. Nós temos 4 elevado a x. Hoje em dia, no meio do caderno, não fica nem mais a revistinha, né? Fica o celular. 4 elevado a menos 1. Dá 1/4. 1/4, né? Porque invertendo a fração, né? Então, vamos lá. Só fazer o negativo aqui para eles. 4 elevado a menos 1. Lembra que o expoente negativo, a gente tem que inverter a fração e o expoente se torna positivo? Então, vai dar 1/4. Meu 4 tem hora que é de um jeito, tem hora que é de outro, mas tudo bem, dá tudo certo. E 1/4 é 0,25. 4 elevado a 0? Dá 1. Dá 1. E 4 elevado a 1? É 4. É 4. Vamos construir graficamente. Quando o x é menos 1... Deu 0,25. 25, que na verdade é metade da metade aqui, né? Isso. Tá? Quando o x é 0, vai 1. passar no 1, a gente já sabe que passa no ponto 0, 1. E quando o x é 1, deu 4, né? Nossa função, aqui tocou, mas não é para tocar. Deu uma descentralizada aí, né? É para ser assim, tá? Isso, ele não passa mais em cima. toca o eixo x. Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos fazer, essa aqui é crescente ou decrescente? Essa é crescente. O A é maior que 1, então ela é crescente. E aqui o nome é esse mesmo, tá? Crescente. Crescente. Agora vamos fazer uma com A entre 0 e 1? Vamos. Continua de novo. Eita, Meu
Deus do céu. Tá igual o nosso coleguinha lá de trás que não estava copiando o importante. Olha lá, então vamos. O A agora é entre 0 e 1. O A é 1/4, tudo bem? Tudo bem. Então nós temos 1/4 elevado a menos 1. Vai inverter a base. Vai ficar 4 elevado a 1, que vai dar 4. Isso. Eita, surgiu, tá meio fora do padrão aqui. 1/4 elevado a 0. Dá 1. E 1/4 elevado a 1? 1/4. Ele mesmo, né? Dá 0,25. Vamos colocar isso no gráfico? Vamos. Olha lá. Então, vamos praticando. Vamos ver. Agora Beleza. sim. Olha lá, tá um pouquinho meio desconforme, mas assim, ó, temos aqui que o nosso gráfico agora é decrescente, porque o nosso A está entre 0 e 1. Então, ela é uma função decrescente. Certinho? Legal, né? Então, nessa parte gráfica, a gente consegue visualizar bem as coisas que estão acontecendo, né? O que a gente vê? Que alguns detalhes que são importantes, que a gente precisa cuidar e ter atenção, que é com relação à potenciação. Isso. Por isso que fizemos aula de potenciação lá no início da unidade 1. E dissemos para vocês. Vai precisar. Estudem que lá na frente nós vamos precisar dessa aula. E quando precisar, nós vamos falar. Lembra que lá na aula tal, e aí eu estava até falando assim, ó, você pode pesquisar no mapa mental, você pode olhar o caderno, o resumo tal. E ainda tem uma outra oportunidade, ou uma outra possibilidade, que é, tá com muita dúvida mesmo, chega em casa, você pega a aula baixada. Ah, professor, mas o meu tempo é muito corrido. Ah, eu saio de casa 9 horas, vai chegar. Então você faz o quê? Professora presencial, a senhora tem essa aula aqui, né, baixada? Tenho. Tem como colocar aqui no meu pendrive ou no meu HD, para eu colocar aqui no meu computador? Coloca no computador. Ou então pega, pode mandar no meu WhatsApp, manda no WhatsApp, tá no ônibus. Eu sei que às vezes é ruim, porque assim, eu particularmente, no ônibus, eu não consigo ler. Nem eu enjoo. Eu até consigo escutar alguma coisa, eu não assistir. rendo nada, no ônibus só se for para me dar uma cochilada. Mas ler, eu não consigo. Tem gente que viaja de ônibus e vai lendo tranquilamente, para ele ficar tudo tranquilo. Eu, particularmente, não consigo. Mas eu consigo assistir e escutar. Lembra que lá naquelas regras de graus de conhecimento, o escutar é um ponto positivo? Então você vai escutando a aula. Você já assistiu a aula. Você já está com dúvida em alguma coisa. Quando você põe o fone ali e vai escutando a aula, possa ser que essa dúvida seja sanada. Então, são estratégias que vocês têm possibilidade. Vamos ajustar o tempo. Ah, eu tenho que ajudar meu pai lá no trabalho. Beleza, mas acabou o trabalho, arruma 10 minutinhos, 20 minutinhos. Na aula você vê qual é o ponto que eu fiquei na dúvida. Eu fazia muito isso na pandemia. Já tinha aula, e aí eu ficava em dúvida em alguma coisa. Na aula eu assistia lá assim, no minuto tal. Coloca lá, minuto tal, tem essa explicação. E aí assistia de novo depois, Quando eu ia assistir, eu já ia naquele minuto tal. 2 minutinhos assistia, fechava e ia fazer atividade. Quer dizer, são possibilidades que nós precisamos, né, ajustar. O futuro é esse. Temos a tecnologia ao nosso favor. Precisamos usá-la ao nosso favor. Tem mais exemplos? Vamos fazer mais um pouquinho? Vamos. Olha lá, então. Atenção sempre cai em concursos, né? Seja a função f definida dos reais em reais, definida por... 3 elevado a x menos 1. Isso. Aqui não é o menos 1, ele está no expoente. Expoente. Ele não está na base ali, né? 3 elevado a x menos 1. É 3 elevado a x menos 1, tá? Beleza. E aqui nós vamos trabalhar a máquina de calcular, né? Para finalizar a aula, beleza? Olha lá, então nós vamos fazer o f de 2 e o f do número 4, tá? Então, ele quer depois uma operação. O f do número 2 vai ser 3 elevado a esse número menos 1. E o f do número 4 vai ser 3 elevado a esse número menos 1. Beleza. O menos 1 está no expoente, tá? Primeiro 2 e depois o 3, tá? Vamos resolver? Vamos. 3 elevado a... Primeiro a gente resolve a potência lá em cima, né? Então, Isso. 3 elevado a 2 menos 1. 1. 1. 3 elevado a 1. 3. Agora, primeiro, vamos resolver a potência também. 3 elevado a 3 menos 1. Mas é 2 e 4. Ah, por que eu coloquei 3? É porque está buscando a resposta. Só um instantinho. Tá rápido. Perdão. Ainda bem que somos 2 aqui, né? Que aí não acontece... O erro é mínimo. Vamos lá. Então, 4 aqui. Isso. 4. Então, 3 elevado. 4 menos 1? 3. 3. E 3 elevado a 3? Dá 27. 27. Então, temos os resultados, né? De 3
e de 27. Agora ele quer aqui uma operação, ou seja, o f de 2 mais o f do número 4. 3 mais 27, a nossa resposta final é 30. Ou seja, a alternativa correta, a letra E. Aqui nem tem as respostas, mas poderia ter o 3, poderia ter o 27, né? Nas respostas aí. Sim, verdade. Certinho? Certinho. Aqui numa página... Ah, tá, a resolução, mas a gente já fez junto com vocês, tá? Tem hora que até a gente mesmo esquece que tem. Mas é bom ter feito das duas formas, né? Que esse material fica para vocês e o material que a gente... E a aula a gente também faz junto com vocês aqui. Perfeito. Certo? Beleza. Ótimo. Vamos mais um exemplo? Agora, olha só, agora nós temos o detalhe importantíssimo, que é um expoente modificado e um 10. Só que ele deu um valor igual a 42. Ah, ele deu um valorzinho. Lembra daquela aqui, aula né? que nós falamos sobre valor numérico? Substitui aqui, substitui aqui. Esse a gente vai substituir aqui, né? Isso. Essa totalidade toda. Então, nós vamos fazer que 2 elevado a x mais 3 mais 10 igual a 42. Igual a 42. Ah, legal. Agora não é o x que é 42, é o y, é a imagem, é o f de x, é o número que saiu da máquina de calcular, certo? Certo. Então vamos lá, 2 elevado a x mais 3 vai ser igual, vamos passar o 10 para outro membro? Vamos. 42 menos 10. 2 elevado a x mais 3 vai ser igual a 32. E esse 32 não me é estranho, né? Tem como deixar na base 2? Tem. Lembra a nossa tabuada da base 2? O 32 é 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5. Vamos transformar? 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a quinta potência. Podemos eliminar as bases? Tem propriedade para aplicar? Não. Não, né? Então vamos lá. E agora a gente fica com o expoente. X mais 3 igual a 5. X vai ser igual a 5 menos 3, né? Que está mais, passa para outro membro. X igual a 2. Esse é o nosso valor de x. É o valor que entra na máquina de calcular quando a gente precisa que saia o 42. E lá dentro está acontecendo essa operação ali, né? E aí você poderia fazer os testes, por exemplo. Eu quero testar o 2 mais 3, 5. 2 elevado a 5, 32. Mais 10, 42. Já achei a resposta. Se fosse o 3, 2 elevado a 3 mais 3. Dá 6. 6. 2 elevado a 6. 64. 64 mais 10. 74. Aí não deu 42, né? Isso. Olha aí que legal. É aquela opção que o professor Maurício disse. Não lembra como resolve? Experimenta as alternativas. Mas é importante aprender o processo. Isso, saber resolver. Com certeza. Na avaliação, possa ser que essa questão seja uma que você tem que fazer o cálculo. Como pode ser uma que vem com as alternativas que você pode escolher qual é a certa. Verdade. Vamos trabalhar um pouquinho das aplicações, ó. Na verdade, a aplicação já não, para, né? Nem faltou, né? A gente já começou aplicando, falando de crescimento de bactérias, mas sempre a gente gosta de mostrar mais um pouquinho. Então vamos lá na telinha mostrar para vocês as aplicações da função exponencial. Onde a gente aplica? A gente na geografia, crescimento populacional. Na matemática, taxa de juros composto. Isso a gente vai ver mais na frente, tá? Nas aulas de porcentagem e juros, a gente vai trabalhar com vocês. Então, na geografia, crescimento populacional, na matemática, taxa de juros compostos. Na biologia, crescimento de bactérias em uma colônia. Acabamos de ver, né? Sim. E na química, decaimento radioativo. Olha aí que legal. O Japão até hoje vem sofrendo com esse decaimento ainda, não é? Porque ainda não conseguiu se limpar do que foi jogado de radioativo lá na guerra ainda. Isso mesmo, né? De tanto tempo. Tanto tempo, só que como vem, né? Como foi muito alto o índice. Então, legal, né? Mas esse aí é um assunto para a próxima aula. Então a gente trouxe só um pontapé inicial. Tá jogando, olha só. Olha aí, né? Aqui tá estudando, olha aqui, tá pesquisando no Google alguma coisa. Não sei. Isso aqui tá jogando. O professor tentando dar aula de matemática lá, olha lá as raízes na tela. E a galera tá fora da... Não, vocês não, né? Não, certeza. Estão concentradíssimos. De certeza, o aluno da mediação tecnológica está alinhado aí com as nossas aulas. Agora, esse assunto de aplicações vai ficar para a próxima aula, tá? Sim, então, na próxima aula a gente vai mostrar um pouquinho de cada. Pode ser? Vamos então pronto, combinado. Combinado não sai caro, mas antes disso a gente vai ter ainda atividade de sala e tudo mais, revisão. Com os números também. É verdade, eu já ia fechar a aula, faltou brincando com os números. Volta. Olha lá, na telinha agora, brincando com os números de hoje. Teste da raciocínio, vamos ver. Que número substitui a interrogação? Que número? Nós temos aí um octógono. Um octógono, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
789. 789? Um octógono, né? E esse octógono está com alguns valores, né? Tem 30, tem 60, 45, tem o 10. Isso. Tem o 6, tem o 9. E tem uma lógica matemática acontecendo. Tem uma lógica matemática. Ali. E tem uma interrogação, que é o que a gente quer saber de vocês. Usando a lógica matemática, que número representa essa interrogação? E o nosso agradecimento especial à nossa matemática genial, verdade. ao Só Matemática e também o Matemática Teca, que sempre está com a gente ali nessas partes de raciocínio lógico e não brincando com os números. Isso mesmo. Então tá com vocês mais um desafio aí que a gente lança, né? E no retorno a gente traz os resultados. Até já!